Vamos viver um momento presente, vamos fazer arte. Eu peguei uma tela antiga que eu tinha e fiz uma outra pintura sobre ela. Com algumas tintas para artesanato, alguns moldes, você transforma aquela sua tela velhinha que está lá esquecida numa tela atual, numa tela vibrante. Eu sou Maria Antônia e esse é o meu canal Joias Místicas. Me acompanhe até o final desse vídeo, você vai adorar essa técnica. Hoje eu quero mudar essa tela aqui, que já tem muito tempo que eu tenho ela. Ela é muito bonita. Ela é emendada com esses ferros aqui, ela é bem diferente. Então vamos lá, vamos com coragem, vamos começar a transformação. Eu vou fazer esse fundo assim, um degradê do branco ao verde escuro, porque eu quero fazer uma tela de folhar que eu tinha. De 2015 eu fiz essa pintura. É importante pintar todas as laterais da tela, porque como ela está na cor da antiga pintura, eu preciso cobrir aqui as laterais. Agora eu vou começar com esse verde aqui, o verde musgo. Vou tentando integrar uma cor na outra. Eu até virei ele assim, para ver onde está faltando pintar, né? Se você achar que ficou uma divisão muito grosseira assim, você vem com o pincel limpinho e vai diluindo, vai diluindo. O importante é que uma tela seja sempre a continuidade da outra. Agora eu venho com esse verde aqui um pouco mais escuro, esse tom mais escuro. Vamos lá. Isso que é importante. Eu pintei, comecei daqui, então nessa eu vou começar na mesma altura. Agora a mesma coisa, com o pincel limpo, você dá uma apagada aqui nessa divisão, integra os dois verdes, isso dá profundidade, né, na tela. Você pode fazer essa tela também, não precisa ser assim dividida, pode ser uma tela por inteiro, uma tela comum, uma tela normal. Agora aqui no finalzinho eu vim com um outro verde, o verde floresta, e vou misturar ele até com um pouco de preto, para ficar mais escuro que o último verde que eu passei. Pronto, daqui a pouco mais nenhum vestígio da tela de baixo. Olha, de 2015, hein? Às vezes me perguntam, ah, você não tem pena de desmanchar um quadro? Eu até tenho um certo apego às minhas coisas, mas quando me dá vontade de fazer alguma coisa, aí não tem jeito. Eu tenho que fazer. O fundo já está praticamente pronto. Com a tela já toda pintada, o fundo da tela, eu já comecei aqui para testar, para ver se dava certo, a bater alguns moldes dessas folhagens aqui. Eu vou usar basicamente esses dois formatinhos aqui de folha, porque os detalhes, né, a variação vai ficar nas cores. Por exemplo, aqui onde a tela está em branco, está pintada de branco, eu vou usar as folhagens mais escuras. E aqui para cima, conforme ela vai escurecendo, eu vou clareando as folhagens. E eu vou sobrepor essas folhagens para ficar parecendo assim um jardim vertical, para ficar parecendo uma estamparia mesmo de folhas. Então eu venho com o molde aqui, aquele molde que você já conhece, e venho com o pituá e aqui com o verde escuro e vou batendo assim no molde. Eu coloquei fita crepe debaixo do molde para ele ficar bem presinho, para não deslizar e ficar um trabalho torto, né? E aqui só para você ver, para dar uma diferencinha
aqui na borda da folha, eu venho com um tom mais escuro, eu vou vir com o preto mesmo, com o preto puro, e faço um contorninho mais escuro aqui. Porque depois de bater toda a folhagem na tela, fazer várias folhas, eu vou finalizar ou com canetinha ou com pincel fino esse contorno, para ficar um trabalho assim mais perfeito. É como eu falei, eu tô sobrepondo as folhagens uma sobre as outras, vou diferenciando um pouco pelo contorno das folhas, ou escurecendo ou clareando, e aqui no meio, onde tem os vãos, eu bato a folha assim, com a sua continuidade, para dar bastante clareza a essa beleza da tela que é toda emendada. Eu vou vir com um verde mais claro. Vamos ver como é que vai ficar. Não tem problema que tá batendo em cima da outra folhagem que foi pintada. É isso mesmo que eu quero sobrepor as folhas. Vamos ver, é essa impressão que eu quero dar de folhas sobrepostas mesmo, como um jardim vertical. E eu acho que eu tô conseguindo. Como eu falei, conforme elas vão ficando sobrepostas, vai assim ficando um emaranhado. E você vem e vai destacando com luz e sombra. Por exemplo, aqui eu não tô vendo o formato dessa folha que tá em cima da outra. Então, eu venho com um pouquinho, pincel fininho, um pouquinho do branco, dou uma diluidinha assim. Aqui também eu fiz um cabinho, como se fosse das folhagens, vou fazer mais depois, certo? Então, você vem ou com luz ou com sombra, destacando as folhagens de cima. Por exemplo, essa aqui eu vou destacar com uma cor mais escura. Aqui nessa folhagem eu vou ressaltar a luz. Então, você vem com o pincel bem fininho e faz esse contorninho, sempre para o mesmo lado que você ressalta a luz. Não faça para os dois lados, não, porque você tem que deixar um lado com sombra e um lado com luz. Então, aqui desse lado de cá, eu vou fazer nessa parte aqui. Então, eu venho assim. E vou esfumaçando, tira um pouquinho a tinta do pincel e vem esfumaçando a tinta branca. Avançando agora para o verde mais escuro, vou sobrepondo novamente o molde. E vou fazer num tom de verde mais claro agora. Conforme vai escurecendo aqui para cima, eu vou fazendo em verde mais claro. E também não deixo, ainda com o molde, não deixo um tom só de verde. Eu venho com um tom mais claro, com o branco mesmo, e faço o centro da folha mais claro. Isso dá profundidade, aqui também. Vai secando cada etapa e depois vem fazendo a luz e a sombra. Não deixa um contorno muito aparente, né? Agora, nessas aqui, que ficaram um pouco escondidas sobre as outras, eu vou usar o branco. Finalizando agora o quadro, estou pintando a parte mais escura, né? Onde está o verde mais escuro, com as folhas mais claras. Eu virei o quadro para poder alcançar bem e continuo batendo as folhas com o molde e tá ficando bem legal.
Agora, para finalizar a tela, eu dou uma olhada se precisa de mais algum contorno, se precisa mais de alguma luz ou sombra. E também eu usei um pouquinho da canetinha dourada para fazer alguns detalhes, alguns bem poucos detalhes na pintura. E agora não vou esquecer de assinar meu nome. Uma demão de verniz spray que protege sua tela, acentua as cores e dá um brilho bem bonito. Você gostou dessa arte? Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.